Nós vamos aqui ler a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, nessa tarde da bênção, do dia 19/12. E essa palavra fala sobre provocar milagres. E o Senhor me deu algumas pessoas que provocaram milagres, como Ana provocou seu milagre, lá no livro de Samuel, a mulher do fluxo de sangue também, ela provocou o seu milagre. E quando Deus provoca Israel acerca dos gentios, e que muitas das vezes nós provocamos ou somos provocados por Deus para que coisas maiores aconteçam na nossa vida. Deus provoca o povo de Israel para ver se o povo, sentindo ciúme do amor que Deus, da graça que Deus derrama sobre nós, os gentios, abrindo então uma oportunidade para que a gente pudesse também ser povo adquirido através do sangue de Jesus, né? Através de Abraão foram benditas todas as nações pela fé e por Cristo Jesus. Então, nós sabemos que os gentios não teriam lugar se o povo judeu não tivesse se endurecido e ficado cego, né? Por causa da incredulidade deles. Eles não foram... Deus permitiu esse endurecimento para que muitas vidas pudessem ser salvas e enriquecidas por esse período de escurecimento, de endurecimento do coração dos judeus. E a Bíblia manda a gente não se gloriar por isso, porque nós não somos melhores. Quem permite esse enxerto e quem coloca a gente nesse enxerto é o próprio Deus. É a própria mão do Senhor, de Cristo Jesus, que permite que a gente seja colocado, enxertado nesse ramo. E aí eu vou ler aqui em Romanos 11, no capítulo 7, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atormento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureceram-se seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentis, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentis, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando vocês, gentis, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é, e a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e vocês são oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba
que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então, você dirá, os ramos foram cortados para que eu possa ser enxertado. Será certo? Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupar os ramos naturais, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneçam na bondade dele. De outra forma, vocês também serão cortados. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira natural, antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Amém. Então, o Senhor diz que o povo judeu, por causa da incredulidade, o Senhor cegou alguns para que eles pudessem, sendo cortados, fosse feito um enxerto conosco, que somos gentis, e pela fé que nós temos em Cristo Jesus, pela fé que nós cremos no Evangelho, assim nós somos enxertados no ramo santo, né? Que é o próprio Deus, o próprio Cristo. E aí a palavra diz aqui que a gente não tem que ficar se gloriando disso. Não se glorie disso. Foi bondade de Deus. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere bondade e severidade de Deus. Severidade para com os que caíram. E bondade para com você, desde que você permaneça na bondade, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, o Senhor aqui, ele provoca o povo judeu. Provoca eles para ver se eles, tendo ciúme do povo que Deus enriqueceu, que o Deus abençoou, que Deus fez descer a graça dele, a misericórdia dele, alcançou a gente, para que, fazendo ciúme para o povo dele, alguns pudessem voltar, né? Alguns pudessem, porque Deus fala aqui, mas se vocês se arrependerem e permanecerem na bondade, eu também enxerto vocês, eu também trago vocês de volta. Então, outra vez, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então, aqueles que foram cortados, mas ali se arrependerem, entenderem que Deus fez aquilo, porque eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha vindo para eles, mas se eles se arrependerem, o Senhor, ele pode trazer, enxertá-los novamente. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente acha que é algo muito ruim na nossa vida, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permitiu que Ana, mulher de Eucana, ela ficasse estéril. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que foi Deus, não foi Satanás, que permitiu que Ana tivesse o ventre estéril. Foi Deus. Deus permitiu. E ainda ele colocou uma coelha do lado dela, que era Penina, uma mulher
perturbadora, uma mulher que passava dia e noite atormentando a cabeça de Ana, porque exatamente na deficiência de Ana, porque ela não podia gerar e aquela mulher tinha filhos atrás de filhos. A palavra diz que ela tinha muitos filhos. Pela quantidade de filhos, 10 filhos, pelo menos aí Ana passou uns 20 anos sem ter filhos. 20 anos sendo provocada, 20 anos sendo perseguida, 20 anos sendo humilhada. E quanto mais ela humilhava a Ana, quanto mais Penina provocava a Ana, mais Ana se rendia ao Senhor, mais Ana se humilhava ao Senhor. Em nenhum momento a gente vê Ana revidando a provocação de Penina, mas nós vemos Ana se humilhando diante de Deus, dizendo que ela era uma mulher atribulada de espírito, dizendo que ela era uma mulher que subia ao templo anualmente para, junto com a sua família, junto com o seu marido, entregar sacrifício ao Senhor. Então, nós não vemos nenhum relato de Ana, por causa de tudo isso, ela revidando as afrontas de Penina, as provocações de Penina. Toda essa provocação, toda essa fertilidade absurda fez com que Ana pudesse, com toda essa provocação, gerar algo extraordinário. Porque na Bíblia nós não vemos o relato de um filho de Penina, do que aconteceu com um filho de Penina, mas nós sabemos que Samuel foi sacerdote, juiz e profeta de Israel, um homem tremendo no Senhor. E a Bíblia ainda relata que ela teve mais 6 filhos. No total, Ana teve 7 filhos. Então, muitas das vezes, o Senhor irá nos provocar. Ele provocou Ana, ele provocou o povo judeu, e nós vemos também que ele provoca essa mulher do fluxo de sangue, porque é uma mulher que passa 12 anos sangrando. Não é normal. Deus queria glorificar o nome dele através desse milagre. Porque nós vemos que essa mulher ela gastou tudo que ela tinha durante 12 anos. 12 anos perdendo sangue. 12 anos perdendo vida. 12 anos sem poder congregar. 12 anos longe da família. 12 anos sem poder gerar, sem poder cultuar, sem poder adorar o Senhor no templo, sem trabalhar, sem nada. Essa mulher ela não fazia nada. Ela não podia cuidar da sua casa, ela não podia cuidar do seu marido. Se ela já tivesse filho, ela também não podia, ou então ela não tinha filhos. Então, tudo isso fez com que essa mulher buscasse 12 anos, na tentativa de buscar 12 anos a cura dela, né? Porque a Bíblia relata que ela gastou tudo que ela tinha, com médicos, com medicamentos, e nada resolveu. E aí ela vai atrás do milagre dela. Ela fica sabendo que Jesus ia passar ali, e aí ela rompe a multidão, rompe os discípulos, porque ninguém queria dar espaço para ela. E aí eles perguntam, Jesus para o cortejo, lá para a multidão, e pergunta quem me tocou. E aí eles respondem, mestre, a multidão te imprensa, a multidão te empurra, nos empurra, como saber? E ele diz assim, alguém me tocou de forma especial, porque de mim fluiu virtude, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, sem saber o que fazer, ela acaba declarando que foi ela, né? Que ao menos eu puder tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Então ela provoca o milagre dela. Ela faz o que ninguém fez, porque sempre é Jesus que cura. Jesus que bota a mão, Jesus que bota a mão no ouvido, Jesus que toca nos olhos, Jesus que toca na boca, Jesus que libera uma palavra. Mas dessa vez, Jesus que dá uma instrução como dos leprosos, mas dessa vez, essa mulher fez algo diferente e ela saiu de lá com o milagre dela. E não foi roubo.
né? Ela pegou algo, mas não foi roubo. O Senhor derramou sobre ela aquela virtude, saiu dele virtude. Porque tudo que Jesus toca, tudo que está, ele é luz, ele é o sol da justiça. Onde ele está, todo o ambiente é transformado, todo o ambiente é modificado. Onde Jesus está, o cenário é mudado. Onde Jesus está, não fica da mesma forma. Aonde Jesus está, a glória vai descer. Aonde Jesus está, a luz dissipa a treva. Aonde Jesus está, o sol da justiça vai brilhar até que seja dia perfeito. Então, irmãos, fica com essa palavra. Muitas das vezes, o que a gente acha que é dor, que é sofrimento, que é angústia, que é perda, é Deus provocando algo extraordinário para as nossas vidas. Extraordinário para o nosso cenário. Extraordinário para a glória de Deus. Porque o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Ana, quando ela entrega essa preciosidade que ela recebeu de Deus, porque foi provocada. E aí ela acaba, ela mesmo provocando o milagre dela, quando ela vai para o templo, se derrama aos pés de Deus, chora, e dali ela já sai outra pessoa, porque ela também provocou o milagre dela, e o Senhor naquele dia derramou a cura que ela precisava, a bênção que ela precisava 7 vezes mais, porque a palavra diz que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, que nessa dificuldade que você está vivendo, nesse tempo amargo, porque Noemi também disse que Deus amargou ela. Foi um tempo de amargura na vida de Noemi, porque ela perdeu o marido e 2 filhos e uma nora. Mas Deus tinha algo tremendo preparado para a vida de Noemi. Ela teria um neto que seria seu filho, que seria como seu filho. Ela participaria da genealogia do Senhor Jesus, na genealogia do rei Davi. Então, Deus tira pessoas, Orfa, era Ruth e Orfa. Ruth não ia participar da genealogia. E Deus, ele sabe o que ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito, por mais que a gente não entenda. Por mais que a gente não compreenda. Muitas pessoas não compreendem alguns lutos. Mas se a gente prestar atenção, Jesus tinha um pai. E esse pai, ele participou do processo durante um tempo. E nós sabemos que com 33 anos, quando Jesus inicia o ministério dele, José já tinha morrido. José já tinha falecido. E depois que Jesus, 3 anos depois, falece também, que ele é crucificado, Maria fica sem marido. Maria é cuidada não pelos seus filhos biológicos, mas Maria é cuidada por Jesus. Jesus pede que João cuide da mãe dele. E que ela, a partir daquele momento, fosse mãe de João. E João fosse mãe que Maria fosse mãe de João. E João fosse filho de Maria. A partir daquele momento, Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João. E não entrega aos cuidados dos seus irmãos, de Tiago, por exemplo. Então, nós sabemos que tudo que Deus faz é precioso. José, ele teve um tempo. José, ele foi usado por Deus, ele esteve ali do lado de Maria. Quando teve necessidade de ir para o Egito, eles foram para o Egito, ele levou. E Jesus precisava nascer em Nazaré e não na Galileia. Então, ocorre o censo, José bota Maria e Jesus
no cavalo, né, no burrinho, e leva para Nazaré, porque lá os profetas já tinham predito que o Salvador nasceria de Belém, de Belém, e ali naquele momento, José é usado, né, para levar Maria para o centro da vontade de Deus, onde já tinha sido predito pelos profetas que ele nasceria lá. Então, no tempo certo, ele volta para Galileia, fica lá, aprende o ofício com José, ele é criado por José. Chega um momento que, não, antes, chega um momento que Herodes quer matar. O anjo se apresenta nesse momento para José e manda eles irem para o Egito. Aí morre Herodes, a palavra novamente vem a José, eles voltam para Galileia e ali o Senhor recolhe ele antes de Jesus começar o ministério dele. Então, nós sabemos que Deus, tudo que ele faz é perfeito, é no tempo perfeito. O Senhor provoca em nós reações para que a gente saia da nossa zona de conforto, porque muitas das vezes, quando a gente vê alguém correndo demais, alguém estudando demais, prosperando demais, aquilo causa na gente um gatilho para que a gente saia da nossa zona de conforto. Aquele que não estuda, volta a estudar. Aquele que está no emprego, anos no emprego um emprego de cauda e não de cabeça. Ali essa pessoa toma coragem, vai para outro emprego, e ali em outro emprego, ou então num negócio que ele abre, ele prospera e começa a se movimentar. Porque muitas das vezes a gente está paralisado em cenários limitantes, cenários que não permitem que a gente evolua, que a gente entregue tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entregue no altar. Então, às vezes uma enfermidade faz com que a gente ore mais, uma morte, Deus recolhe alguém, que a gente ore mais, que a gente volte à intimidade com Deus, que a gente vá à igreja. Muitas das vezes a gente não está indo na igreja, e aí o Senhor permite que algo mais duro aconteça com a gente, um filho rebelde, um divórcio, uma perda financeira, uma perda da saúde, para que a gente se coloque novamente na rota que Deus quer. Que a gente provoque, que a gente busque, que a gente corra atrás, saia da zona de conforto e vá em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a palavra diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem se penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, igreja? É uma alegria, mais uma tarde da bênção, nós estamos aqui e o Senhor até aqui nos ajudou. Glorificamos o nome dele porque ele é bom. Provai e vede, Salmo 34, provai e vede como o Senhor é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor.